Eita, artesãos, preparem aí suas pipocas, porque esse aqui vai ser o vídeo maior do canal, o vídeo mais longo até hoje, porque hoje eu vou falar para vocês aqui a minha experiência de 2 anos e meio da minha loja física, que eu tinha, vai fazer uns 7 meses, 8 meses mais ou menos, que eu me desfiz, assim, com muita dor no coração, mas eu vou contar minha experiência, os prós, os contras, se compensou, se não compensou, por que eu fechei, tá? Vai ficar um vídeo bem longo, eu vou tentar fazer no máximo de 30 minutos, até porque é o tempo que eu tenho aqui no celular de memória sobrando, mas vamos logo começar, tá, gente? Toda vez que alguém descobre que eu já tive loja física de Havaianas, ou alguém que sabe que eu tenho, sempre me pergunta: Aline, e aí, por que tu fechou? Compensa, não compensa? Eu mexo com um chinelo decorado, eu tenho uma vontade assim tão grande de colocar uma lojinha só de chinelos, ou só da Havaianas também. E tem muita gente que não sabe que dá para você abrir loja da Havaianas sem precisar ser franquia. No meu caso, na minha lojinha lá de Água Branca do Piauí, o nome da loja era Boutique Havaianas, não era uma franquia. Mas todo mundo achava que era franquia, gente, porque eu fiz assim a decoração toda tema de praia, com coisas rústicas, então ficou assim parecendo que era de uma franquia. Até porque quando a gente entra nessas franquias da Havaianas, sempre tem ali aquele pé de o coqueiro, né? Que representa a questão da praia. Então, assim, marca muito a marca Havaianas, porque ela foi ficando muito marcada, assim, por quem usava para ir à praia. Então, na minha lojinha tinha logo na entrada, bem no meio da loja mesmo, um coqueiro artificial enorme, tinha quase 3 metros de altura. Tinha tinha um tapete rústico que lembrava a cor da areia, caixotes de madeira, então assim, tinha tudo que lembrava uma franquia. E aí todo mundo achava que a loja era franquia, mas não era. Cidades com menos de 60 mil habitantes, se eu não me engano, não podem ter franquia. Não, a franquia da Havaianas não autoriza uma franquia nessas cidades muito pequenas. Não sei se é porque vai circular pouco dinheiro, mas assim, tem a ver, né? Então lá eu montei uma loja normal, abri um CNPJ para abrir uma loja, como se fosse qualquer outra loja, e decorei com as minhas ideias, fiz tudo artesanal, gente. Se eu achar vídeo depois da minha loja antiga, que eu acho que eu perdi todos, eu trago aqui no canal só vídeos da minha loja, era linda, todo mundo que via na minha loja queria tirar foto na fachada. Eu coloquei uns bancos franceses na entrada, todo de madeira envernizado com ferro. Coloquei aquela cerca viva artificial nas duas paredes inteiras. Coloquei um nome Havaianas bem grandão, colorido, assim, bem grande mesmo, as letras, uma de cada cor, cores neon, ficou assim bem chamativo. Gente, todo mundo que ia na loja tirava fotos, filmava. Alguns marcavam, outros não, mas eu acabava vendo as postagens. Todo mundo queria comprar tudo que tinha dentro da loja, além das Havaianas. Enfim, bora lá. Compensou? Não compensou? Quais são os prós? Quais são os contras? Bom, na época que eu montei a loja física lá em Água Branca, para mim compensou muito, porque interior o aluguel é mais barato, minha loja era alugada na época, né? Lá eu comecei pagando, acho que foi 550 ou foi 600, eu só sei que até a época de eu sair, de eu entregar o ponto, eu já estava pagando 650. Teve um aumento ou foi 2, tá? Foi um período de 2 anos e meio, foi quase 3 anos, mas não chegou. Quando foi inteirando 3 anos, já estava com 3 ou 4 meses que eu já tinha me desfeito. Mas assim, gente, pra mim compensou muito. Minha loja só tinha Havaianas, só Havaianas originais. Quando eu comecei, eu inventei de trazer umas réplicas para fazer um teste. Foi legal, o pessoal gostou, mas depois aí começou a ter uns acidentes, elas escorregavam e eu tirei. Isso só foi no primeiro mês, tá, gente? Depois disso, eu nunca mais botei nada falsificado de Havaiana na minha loja. Era só Havaiana original. Não que não possa, se você quiser vender réplica, quiser abrir uma loja e vender réplica, tudo bem, é a sua escolha. Mas foi uma decisão minha, porque eu prezava muito a questão da qualidade, conforto, a borracha não ressecava, então eu queria manter isso na minha loja, não queria réplica lá dentro, tá bom? E o pessoal já ia entrar lá procurando, sabendo que era original. Então, eu quis isso, primeiro mês desisti dessa ideia aí de réplica. Gente, uma dica bem legal, vai surgindo aqui na minha cabeça, eu não vou falar numa ordem certa, eu não preparei cronograma, nada. Tô falando aqui da minha cabeça, a experiência vai vindo e eu vou falando, tá? Um dos erros que eu cometi na minha loja foi... Na verdade, nem foi um erro, tá? É porque cidade de interior é muito difícil de achar ponto para alugar, gente. Tem muito pouca opção mesmo. Então, assim, na minha cabeça, de início, eu sempre achei a coisa mais linda e eu sempre quis achar aqueles pontos pequenininhos, tipo umas franquias que eu já vi que eram um pouco maior que quiosques que eu já vi em praia,
mas era uma loja mesmo física e tal, alugada, mas eram lojas pequenininhas. E eu sempre achei a coisa mais linda você entrar numa loja pequenininha, toda cheinha, assim, que quanto menor a loja, mais fácil de encher, manter cheia, né? E assim, a impressão de que dá é que tá sempre cheinha, que tem mais opções. O que que acontece? Quando a gente se mudou para o Piauí, que eu fiquei doida para abrir minha loja, eu queria achar um ponto nem muito grande e nem muito pequeno também, que entrasse ali uns 4 ou 5 clientes e já ficava aquela coisa apertada. Também não queria assim. Mas a gente não encontrou. Porém, achamos um ponto muito bom. Só que, de início, eu me animei e achei que eu ia conseguir encher a loja toda com 10, 15 mil reais. Gente, foi 20 mil reais e a inauguração, a loja ainda ficou vazia demais. Vazia demais. Meu marido, coitado, tava suando frio já no dia da inauguração. Mas mesmo assim, como a loja ficou muito linda, tinha outras atrações, a gente fez uma sessão de tiara, brinco, assim, para inauguração, para chamar a clientela, tá? Depois eu não mantive mais isso. Quando essa sessão esvaziou, eu tive que encher de Havaianas. E aí, mais dinheiro, gente. Trabalhar com a Havaiana original, minha filha, enche. Então, assim, um dos erros que não foi erro, foi porque eu não achei, foi o ponto grande demais. Então, gente, eu penava para manter aqueles expositores lá cheio. Vendia 40, 50 pares, a loja já estava vazia, porque a loja era grande demais. Nem com 50 mil reais eu ia deixar aquela loja extremamente cheia, né? Mas, enfim, um dos primeiros erros. Se você quer trabalhar só com Havaianas, você não vai ter um outro produto carro-chefe. Vamos supor, vou vender bolsa, vou vender carteira, tarará, tarará, e vou falar o que eu acho sobre vender outras coisas também, tá? Se você não vai vender outros produtos, seu produto carro-chefe vai ser único e exclusivamente Havaianas, então você tem que achar um ponto pequeno, tá? Não um micro também para entrar 2 ou 3 clientes, mas você pensa assim, um ponto que dê para entrar ali uns 10 clientes e eles se acomodem tranquilo. Pronto, tá? Agora, loja grande demais não compensa, eu não indico para você começar, principalmente, tá? Mesmo que você tenha a ideia de, eu quero fazer uma loja para mini atacado. Começa pequeno, tá? Para você ter experiência primeiro. Depois você procura outro ponto, isso aí não vai ser problema e cresce. Mas para início, comece com um ponto pequeno. E assim, hoje aqui na minha cidade de volta, Brasília, São Sebastião de Brasília DF, eu vejo uns pontos pequenininhos que eu falo, olha, se hoje em dia eu não tivesse focado a 100% só nas encomendas online, eu procuraria um ponto aqui pequenininho, menor que eu achasse, porque é o ideal para trabalhar só com produtos, já que era o meu objetivo, né? E você enche rapidinho, tá sempre bem cheinha a loja, dá aquela impressão de que tá cheinha, né? Então, gente, outra coisa que eu não acho legal, por exemplo, você vai trabalhar com Havaianas e ficar colocando outras marcas, tá? Não, assim, se você quiser, você põe, é a minha opinião. Quando eu montei a loja de Havaianas lá em Água Branca do Piauí, todo mundo que entrava na loja falava assim, nossa, que ideia legal, nunca ia ter a coragem ou a ideia de montar uma loja só com Havaianas. E você montou e foi sucesso. A loja vendia bem, vendia todos os dias. As outras lojas do meu lado, que tinha loja de roupa, tinha mercadinho, tinha loja de tudo, né? Gente, eu não via muito movimento nas outras lojas, mas na minha, todo dia entrava cliente. O dia que entrava pouco cliente, dava uns 6 ou 7 clientes. Parece muito pouco, mas para a região lá onde eu morava, que é cidade de interior, pequena, pouco movimento, era muito movimento. Assim, quem entrava, comprava. Então, assim, era um investimento legal. Foi um investimento legal a loja só de Havaianas. E aí eu tinha outros produtinhos só para mulheres. Eu tinha Havaiana feminina, masculina e infantil, para homem e para mulher. Mas lá no caixa, eu fiz um negócio que deu muito certo. Uma outra ideia aí que tá vindo agora. Eu coloquei aquelas tiarinhas de cabelo, coloquei presilha, aquelas mais diferenciadas, tá? Eu achava com fornecedores de São Paulo. No início eu comprei muito da Shein, porque eu não tinha fornecedor. E mesmo assim dava pra lucrar, tipo, eu comprava piranha na Shein por 7, 8 reais, umas bem bonitas mesmo, de metal, com pedrinhas. E vendia por 15, 20, 25. Pra mim era um lucro muito bom, já que era um produto que é só chegar e eu colocar ali e pronto. Nem preço eu tinha trabalho de ficar colocando. Eu fazia uma tabelinha, colocava o preço. Quando mudava, eu só riscava lá, botava o novo preço. Então, assim, gente, vendia toda hora. A minha loja, que era a Boutique Havaianas, ficou conhecida como a Casa das Havaianas e a casa que tinha tiara bonita, tiara e presilha bonita. Então, eu passei o primeiro ano inteiro colocando. Depois, no segundo ano, que eu já estava melhor, a loja estava mais bem cheinha, eu estava querendo só focar nas Havaianas, eu tirei essas coisas e assim,
as meninas, assim, caíram matando em cima de mim. Ah, não, só aqui que eu encontrava tiara diferente, tiara bonita pra festa, presilha, prendedor, tudo era lá. Então as meninas não gostaram da ideia de eu ter tirado, né? Mas assim, eu tinha que fazer uma escolha porque eu trabalhava sozinha e tava me tomando muito tempo ficar com aquele monte de acessóriozinho toda hora organizando, e o pessoal vinha, bagunçava, e eu organizava umas 50 vezes por dia. Mas é uma ideia muito, muito legal, tá? Presilha e tiara. Depois, se vocês quiserem pensar em botar uma loja, quiser colocar carteira, bolsa, essas coisas, legal. Mas eu acho que já fica muito desfocado, tá? Hoje em dia, o legal é montar uma coisa para um produto-chefe, uma coisa especializada em algo. E quem já é artesã, que já trabalha com havaianas decoradas, colocar uma seção de decoradas, as outras seções de havaianas normais, o máximo que você pode colocar aí para não fugir muito do seu nicho, que é chinelo, é uns acessórios assim de cabelo em cima do caixa, bem estratégico. Que ó, gente, toda hora gira, viu? Gira e toda hora você faz caixa com esses negocinhos. E quando você vai ver no final do mês, dá um lucro muito bom, tá? E é um produto que toda mulher gosta, uma tiarinha. Nem toda mulher gosta de tiara, mas toda mulher gosta de prendedor. Quem tem o cabelo em Chanel pra baixo, todo mundo gosta de um prendedor bonito, né? Então, uma ideia bem legal também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar. Ponto pequeno, não colocar muito produto para não ficar, né? No início, meu marido queria colocar maquiagem, bolsa. Eu falei, não vem. Eu falava para ele, não te mete que eu não vou colocar essas coisas. Eu não quero, não gosto. Havaianas. Aí você chega e tem menos havaianas e tem mais bolsa e mais carteira e mais bijuteria do que havaiana. Outra coisa falando aqui que eu lembrei agora, bijuteria. Gente, fui colocar bijuteria, foi meu maior arrependimento que eu fiz isso, acho que foi só pro primeiro, durou uns 3 meses aí esse estoque de bijuteria. Começaram a ficar, comprei baratinho demais, começaram a oxidar, né, da poeira ali que ia batendo, mesmo que eu espanasse. Gente, é um trem pequeno demais, a seção era mais ou menos essa parede inteira que eu tava aqui. Quem disse? Eu comprei tanto brinco, tanto trem pra cabelo, tanta coisa, e não enchi a sessão, que eu falei pro meu marido, olha, eu me arrependi profundamente. Eu não queria ter colocado, meu marido que insistiu, ele tava com medo de uma loja só de havaianas não vender, das pessoas acharem estranho, ele tava com medo de não ter venda porque era só um produto, ele queria ter 1 milhão de coisas para que acontecesse a venda. Eu falei pra ele, não, vamos testar assim primeiro, deixa eu colocar a minha ideia em prática. Aí depois que ele viu que vendia todos os dias, né, e aí eu comecei a colocar as minhas encomendas, minhas havaianas decoradas também. Então ele viu que não tinha necessidade de estar enchendo a loja de coisa. Ainda bem, gente, que eu ouvi a minha intuição. Porque se eu tivesse colocado um monte de coisa que ele inventou, eu acho que só tinha durado uns 3 meses. Eu ia ter que fazer queimão, ia perder o investimento e não ia sair. Porque lá nos arredores da loja tinha um monte de loja que era de tudo um pouco. Roupa, sapato, carteira, perfume, bijuteria. Eu falei assim, não, olha o tanto de loja que tem aqui do lado que já vende isso. Se a gente colocar uma loja só de havaianas, vai ser o diferencial. Então assim, gente, eu caprichei nos modelos, eu caprichei na decoração da loja. As pessoas entravam na loja e tinha um cheirinho da loja de chiclete, que é o cheirinho que de vez em quando eu mostro lá nos stories do meu Instagram. E é um cheirinho de chiclete que eu compro na Amazon. A loja tinha um cheirinho maravilhoso, todo mundo que passava, deixa eu ficar aqui dentro que essa loja é tão cheirosa. Aí o pessoal se encantava com a decoração. E foi tudo aqui. E, gente, manual. Eu passei bem 1 mês antes de abrir a loja. Todo dia eu fazia a decoração. Fiz quadrinho de isopor. Ninguém acreditava que era de isopor as coisas que eu fiz. Mas assim, a loja era linda, 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 apaixonante. Até hoje eu fico assim, lembrando da loja com saudade. Mas enfim, por que eu me desfiz? Porque eu descobri esse produto das plataformas. Começou a vender demais, começou a aparecer cliente demais. Eu já não estava tendo mais tempo para fazer o serviço dentro da loja, de comprar, expor, cadastrar. E eu vi que o meu lucro maior estava sendo nas havaianas ortopédicas. Então, assim, eu tive que escolher, né? Eu tive que fazer uma decisão. E também porque o meu marido já estava doido para voltar para Brasília. A gente foi para lá passar 5 anos. E ele estava doido para voltar. E aí eu decidi logo. Foi assim, como se a mão dele tivesse me empurrado para decidir logo. Eu já ia decidir pelas minhas encomendas, né? As minhas plataformas ortopédicas. Mas o fato dele querer muito voltar para Brasília e é a minha cidade natal, eu também queria voltar, claro. Isso aí já foi um fator assim, muito decisivo. Foi assim, um divisor de águas. Então, gente, compensa abrir loja física?
compensa, para mim super compensou. Fechei porque algo que me dava mais lucro, algo que me daria menos trabalho, para mim dá menos trabalho as minhas encomendas, falou mais alto e a volta para minha cidade. Então foram 3 fatores muito grandes, muito decisivos para mim. Trabalhar online no digital foi um sonho para mim já estava sendo um sonho para mim já tinha uns 7, 8 anos mais ou menos que eu estava com essa ideia de começar alguma coisa para trabalhar de casa, né? Então foi esse fator, mas assim, se eu nunca tivesse descobrido as ortopédicas, eu acho que eu estaria com a minha loja física sim, não necessariamente lá no Piauí, mas teria trazido para cá e teria continuado. Só que assim, gente, vai começar uma loja física? É o seu sonho? Você tem dinheiro suficiente? Você tem que achar um ponto menor de início, o menor que você achar, tá? Um movimento legal, mas não se apegue a movimento só, tráfego de gente indo e vindo, porque isso aí não garante venda, tá? Lá onde eu montei a minha loja física, era uma loja perto da Caixa Econômica, perto de uma feira fixa lá muito antiga, que lá bombava antes da pandemia. A rua lá era foco de passada de carro de trio, então a rua era bem assim movimentada antes da pandemia. Depois da pandemia, o movimento caiu muito, que eu fiquei sabendo pelos comerciantes lá do lado. E assim, não era um movimento muito bom. De manhã até era legal, o pessoal ia pra Caixa Econômica e tal, mas depois do almoço até o resto do dia era desertíssima aquela rua. E eu conseguia vender todos os dias, porque todo dia no Instagram, todo dia no WhatsApp, eu colocava anúncio. Opa, mexi aqui na câmera. Colocava anúncio 10, 15 reais praticamente toda semana, eu já conseguia trazer gente para a loja. Então assim, tinha gente de cidade de quilômetros de distância que falava, eu nunca imaginei que ia ter essa loja aqui. Eu comecei a comprar aqui por causa do Instagram. Ou seja, não teve nada a ver com ponto ser movimentado, uma pessoa que me viu no Instagram. Então assim, eu fiz muito mais clientes pelo Instagram, que vinha até a loja pelo Instagram, do que propriamente dito por uma pessoa que estava ali passando na calçada. Muitas vezes a mesma pessoa que passava ali todo dia na calçada nunca comprou uma Havaiana comigo, e uma pessoa do Instagram de outra cidade bem mais longe vinha praticamente toda semana comprar a Havaiana na loja. Então, não se apegue a ponto movimentado de tráfego gratuito, tá? O tráfego pago, o tráfego orgânico pelo Instagram também é muito importante, e eu acho que hoje em dia tá quase pau a pau, tá, gente? Então, assim, investe no Instagram, você nem precisa também estar colocando anúncio pago. Investe em fazer reels, né? Postar stories todos os dias, seguir pessoas. E no meu Instagram antigo, da loja, tinha quase 11 mil seguidores, tá? Mas eu seguia também 11 mil pessoas. Então, assim, eu seguia e eles me seguiam de volta. Era uma maneira de conseguir seguidor. E eu tava nem aí. Eu nunca me liguei, assim, eu nunca fui, assim, o que o povo vai achar? Vai chegar no meu Instagram, eu sigo o mesmo tanto de gente que me segue. Eu nunca me importei que alguém estava pensando assim, que eu estava desesperada por seguidor. Eu tava nem aí, eu queria vender, eu queria atrair cliente e pronto. Nunca me liguei para opinião alheia, gente. Nunca quis saber de opinião dos outros, a não ser quando eu perguntasse, né? Gente, deixa eu ver se o vídeo ainda tá gravando, porque eu falo demais. Opa, tá gravando, ainda tem uns 10, 12 minutos. Então, gente, investe num ponto pequeno. Se você mora numa casa que tem algum cômodo que dá para uma parte da rua e uma rua mais ou menos movimentada, quebra uma porta e começa a sua loja lá. Se não for muito pequeno, claro, principalmente se você é artesã e quer começar com o seu trabalho decorado, não ache que você vai encher uma loja inteira, só você sozinha fazendo um laço de chinelinho decorado, que não dá, tá? Quando começa a vender, minha filha, fica os buracos lá e você tentando fazer, põe lá e sai. Na minha loja era assim. Eu tinha uma mini seção só das decoradas que eu nunca conseguia encher. E foi assim quando eu comecei a fazer as ortopédicas. Eu nunca conseguia deixar essa seção cheia. O povo chegava, você tem que ter mais opções. Eu falava, mas é só eu que faço, é um trabalho artesanal, então eu nunca conseguia encher. Então assim, se você quer ter uma loja física para você encher de decoradas, pense em contratar 2 ou 3 pessoas, ter uma equipe aí pequenininha para você começar, para você ter vários decorados. Ou, né, se você não quer vender só decoradas, você põe uma seção das Havaianas normais, uma seção das decoradas, porque é muito difícil quando você trabalha sozinha encher uma loja de Havaianas só com a sua mão de obra e só com o seu trabalho. É muito complicado, gente, não dá. Eu nunca consegui, até porque assim, a minha loja era grande demais, então a seção que eu tinha para encher era maior do que essa parede inteira. Então, assim, eu fazia tudo sozinha, tá? Eu tive um trauma aí com funcionário e eu não queria mais. Então, eu fazia tudo sozinha. Meu marido falava, tu tem que colocar alguém aqui pra te ajudar. E o trauma falava mais alto.
Mas enfim, gente, pra mim foi assim uma realização de um sonho ter a minha lojinha física de Havaianas, né? Fiz algumas coisas erradas, fui inventar de botar bijuteria, me arrependi, tive prejuízo. No final sobrou um monte de brincos, um monte de pulseira. Eu não errei nas tornozeleiras, porque eu fazia vídeo nos stories todos os dias, eu colocava uma tornozeleira diferente, combinava com a Havaiana, e as meninas, que bonitinho, eu quero essa tornozeleira e tal. Acabei vendendo bastante tornozeleira, mas pulseira, brinco, colar, não tinha nada a ver. Se você quer colocar na sua loja e você já tem cliente para isso, beleza. Se você não quiser colocar e quer a minha opinião, não coloca não, tá bom? Põe ali no seu caixa presilhas e tiaras bem bonitas, bem diferenciadas. Não fica colocando aquelas coisas de plástico que todo mundo já tem. Põe umas presilhas de metal, compra menos, investe menos, mas compra umas coisas bem coringas, que é pra pessoa chegar e falar assim, nossa, que linda, eu tenho que levar uma pra mim. Quando eu vendia as tiaras lá na loja e as presilhas, eu já vendi umas bem bonitas, porque era muito difícil alguém chegar lá, eu vou levar essa pra mim. As minhas clientes falavam assim, nossa, eu vou levar uma pra mim, essa aqui tá linda, eu vou levar pra presentear minha mãe, vou levar pra presentear minha filha. Porque elas eram tão lindinhas, gente, eu achava na Shein e no fornecedor de São Paulo, que eu já perdi o contato dele faz muito tempo. Mas todo mundo amava, nossa, todo mundo que chegava queria experimentar as tiaras. E eu amo usar tiara, porque eu tenho uns cabelinhos aqui na frente que me enchem o saco, então quando eu coloco a tiara, pronto, eu tenho praticidade. Então eu sempre tava com a tiara, eu sempre tava com algum penteado que mostrasse uma presilha. Então assim, as clientes chegavam, ai que tiara linda, posso experimentar? Experimentava, já levava. Quem não gostava de tiara, levava pra filha, pra sobrinha, pra prima. Então assim, vendia muito. E eu colocava aí um lucro pra ganhar aí 10, 15, 20 reais no máximo. E ganhava toda hora, gente. 10, 15, 20 reais. Se a pessoa só pega ali, toma, passa pra você. É muita grana toda hora, é um extra, assim, muito bom. Então, assim, vai montar a loja de Havaianas, coloca o foco nas Havaianas, nos chinelos, no seu trabalho aí, nos decoradinhos. Coloca uns acessórios bem bonitos em cima do caixa e esquece esse negócio de ficar enchendo a loja de treco, de bolsa, de carteira. Não, faz uma coisa bonita, diferencial. Minha decoração da loja, tudo, móveis, tapete, iluminação, tudo era rústico. O rústico nunca sai de moda. O rústico, se você vender daqui 1000 anos, você consegue vender, porque ninguém vai olhar para isso aqui e falar assim, cara, isso aqui é muito brega, ninguém mais usa. Não, gente, todo mundo amava a minha loja. No dia que eu anunciei que eu ia vender as coisas da loja, eu achei que eu ia passar assim quase um mês inteiro vendendo. Gente, em uma semana eu vendi todos os cestos, todos os caixotes, tapete, o coqueiro. Eu vendi uns abajus, eu vendi uns negócios que eu fiz bem bonito com sisal e umas colmeias de MDF para colocar os chinelos dentro. Eu vendi tudo na primeira semana. Só ficou por último as prateleiras, a parte estrutura, né, da loja, estrutura física. As prateleiras, gancho, umas coisas assim, mais caixa, isso aí ficou por último. Eu vendi na segunda, da segunda para a terceira semana. Mas assim, gente, espelhos, espelhos da loja, nossa senhora, eu não sabia que o povo gostava tanto de espelho. Vendi. A minha loja tinha 3 ou era 4 espelhos. Todo lugar que o povo ia tinha um espelho. Aí as mulheres já experimentavam tiara, fazia penteado lá na loja, colocava chinelo, experimentava tudo já e se via. Então, loja com espelho, tá? Outra dica bem legal. É maravilhoso. Então, assim, monta uma lojinha pequena, mas monta a lojinha. Bota uma fachada bem bonita. Eu não investi muito na minha fachada, gente. Eu acho que eu não gastei nem R$ 1.000 na minha fachada. Comprei 2 bancos francês provençal. Coisa mais linda, aqueles bancos. Eu acho que se eu esquecesse ali por um segundo, o povo levava, carregava. Porque os bancos eram lindos, todo mundo parava e queria comprar os bancos. Cerca viva, né? Não sabia que cor que eu pintava. Meti cerca viva, colei com cola de sapateiro, colei na parede inteira. Coloquei 2 vasos bem bonitos, eu esqueci o nome da planta, mas era uma planta bem linda com as folhinhas amarelas, parecia aquelas folhas de inverno que tem naquelas pinturas. Era tudo artificial, tá, gente? O coqueiro, as plantas, a cerca viva, era tudo artificial. E aí coloquei uma de cada lado nos bancos. O nome Havaianas, assim, ó, ele era assim um arco Havaianas coloridos bem grandão em acrílico, mandei fazer. Coisa mais linda, o destaque do colorido do nome Havaianas com o verdinho da cerca viva, o marrom dos bancos, o amarelo dos jarros de planta.
Não tinha ninguém que parasse na frente daquela loja que não queria tirar uma foto. A loja era assim, linda, linda, linda. E ninguém acreditava que eu que tinha feito toda a decoração. O pessoal pediu o nome do arquiteto. Quem foi o arquiteto que fez? E eu, gente, fui eu que fiz tudo. O povo me parabenizava. Falava, meu Deus, você é muito inteligente. Mas quando a gente faz as coisas que a gente gosta, gente, a gente põe o melhor da gente, né? Ai, gente, eu não sei se esqueci de falar outras coisas. Eu deveria ter feito uma espécie de script, mas eu sou assim, né? Eu tinha que fazer logo esse vídeo, só tinha hoje pra gravar. Semana que vem já começa os corres. E é isso. É assim, amei ter minha loja física. Comecei com dinheiro já dela à vista, mercadoria e estoque à vista, tá? Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá gravando, mas meu tempo já tá acabando. Vou resumir aqui, gente. Comecei à vista. Gente, não começa loja. Não comece um negócio, principalmente se você for pagar aluguel. Não comece um negócio por empréstimo, devendo. Para um pouco o seu sonho. Parar não, né? Adia um pouco o seu sonho. Junta mais um dinheirinho. Vende uma bicicleta velha que tá encostada. Vende um sofá velho. Vende uma TV que você não tá usando. Gente, não pegue empréstimo para você começar um negócio. Não faça isso, pelo amor de Deus. A não ser que quem vai te emprestar esse dinheiro seja o seu marido, a sua esposa. Alguém, assim, de muita confiança que vai ter paciência para esperar. Principalmente de alguém que não vai precisar desse valor. Mas, assim, se você puder não pegar dinheiro emprestado com ninguém, não pegue, tá? Eu não aconselho isso para ninguém. Começar um negócio já devendo. Não comece, nem comece, tá? Eu comecei a minha loja física com estoque, eu já tinha o dinheiro para comprar todo o estoque. O dinheiro da reforma que eu fiz uma reforma grande na loja, gente. Iluminação, pintura, consertei vazamento. Eu e meu marido, a gente só faltou arrancar o chão. A gente só não arrancou a cerâmica porque estava muito em cima da inauguração. Mas a gente fez uma baita de uma reforma. Mas tudo a gente já estava com dinheiro guardado, tá? Valor que eu gastei para fazer a minha loja. Eu gastei no total, reforma, mercadoria para começar a inauguração, os gastos da inauguração para atrair os clientes ali, os salgados, uma coisinha ali legal para os clientes, mobiliário, estrutura e 2 meses já de aluguel adiantado. R$38.700. 38.700. Beirando 40 mil. Eu acho que ainda deu 40 mil. Deu 40 mil, gente, porque eu ainda fiz uma reforminha na fachada. Quando a gente começou a loja, a fachada era de um jeito. Quando já tinha dado o primeiro ano, eu fui para essa fachada que ficou instagramável. Com esses bancos franceses, com essa cerca viva, com o letreiro colorido. Era o que eu queria fazer no início, mas não sobrou dinheiro. Então, o primeiro ano eu consegui juntar, né, com as vendas e tal, e fiz. Então, assim, no total mesmo, 40 mil reais, colocando essa reforma que eu fiz no início do segundo ano da loja, tá? 40 mil. Então, assim, os 38.700 foi tudo à vista. Eu não fiquei devendo R$1 de mercadoria. Então, o dinheiro que foi entrando de novo, uma parte eu fui guardando, outra parte eu fui usando para minhas contas, que não tinha jeito, né? A gente que é pobre, empresário pobre, começa já tem que tirar dinheiro para pagar o gás, fazer uma compra, pagar uma parcela de carro, né? Mas eu sempre tive cabeça e eu colocava sempre o dinheiro de comprar mercadoria tá aqui, o dinheiro de guardar um pouquinho tá aqui e o resto pagar as contas, não tinha o que fazer. E com esse dinheiro que eu guardava de lucro, né, da loja, fora o de comprar mercadoria, eu já consegui reformar a fachada da loja também. Comprei tudo no cartão e fui pagando mesmo já tendo dinheiro. Eu já tinha o dinheiro, eu juntei 1.000 e pouquinho. 1.000 e pouco, eu acho. Deu 1.000 e pouco porque eu parcelei, então deu um pouquinho de juros. Mas eu já tinha R$1.000 guardado para fazer a fachada à vista. O que eu fiz? Passei no cartão, não gastei o dinheiro, deixei guardado. Eu falei assim, só gasta esse dinheiro quando eu terminar de quitar essas parcelas. Eu dividi em 8 vezes a reforma da fachada. Paguei, os R$1.000 ficaram guardados. Aí o que eu fiz com esses R$1.000? Comprei mercadoria, né? E assim, 2 anos e meio, não passei aperto na loja, graças a Deus. Sempre tem um mês ou outro que é mais fraco, mas assim, gente, eu me planejei, poderia ter me planejado muito mais, tá? Eu acho que ainda me planejei pouco, acho que ainda fui muito ansiosa com muita coisa, mas o pouco que eu parei, botei minha cabeça num lugar, me planejei, só de eu não ter começado a loja com estoque para pagar, com estoque fiado,
e 2 meses de aluguel adiantado, gente, foi 2 coisas simples. O meu estoque estava garantido, estava comprado, estava pago à vista, eu só tinha que vender e receber o valor de volta. E 2 meses de aluguel adiantado. Isso aí já me deu uma estrutura gigante para os 2 anos e meio, os próximos anos que eu fiquei, né? Se tivesse ficado mais um pouco de tempo, eu tinha, né, conseguido juntar mais um dinheirinho. Enfim, essa foi a minha história da loja física. Depois, se eu lembrar de mais coisa, eu conto pra vocês. Mas o meu conselho é, você tem o sonho de abrir a loja física? Abre. Você tem um dinheirinho guardado? Primeiro, pelo menos o da mercadoria, pelo amor de Deus. Se tem, pelo menos da mercadoria, o resto é você procurar um ponto e depois você descobrir se precisa reformar. Praticamente todos os pontos você precisa reformar, gente. É difícil você achar um ponto que tá ali só no jeito de você botar suas coisas. Sempre tem que fazer alguma reforminha, alguma adaptação. Você tem que pôr tudo isso na caneta, tá? Na calculadora. Não é só estoque, um móvelzinho, um caixa, um tapetinho, não, tá? Você tem que botar muita coisa na caneta. Aqui na descrição eu vou ver se eu consigo deixar para vocês aí tudo que vocês vão precisar para fazer uma inauguração de loja de Havaianas, para vocês fazerem as contas mais ou menos, porque aqui no vídeo não vai dar para eu falar muito. Eu queria falar durante 1 hora, mas a belezinha do meu celular não tem memória suficiente. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Se a minha experiência tiver servido para vocês de alguma forma, deixa aí um like, ó, um gostei. Compartilha, comenta. Se você já teve uma loja, deixa a sua experiência aqui, comenta como que foi. Se você tem um sonho de abrir uma loja física, comenta aqui também. Eu super apoio o empreendedorismo, gente. Nossa, quando você vê a lojinha montada, os clientes entrando e comprando, é uma sensação assim tão boa, tão maravilhosa. Mas eu, hoje em dia, estou preferindo trabalhar no online devido a essa mudança de estado. A gente deixou casa para trás e tá assim, a gente está priorizando outras coisas. Então agora no momento eu não penso em ter loja física novamente, né? Vou passar uma boa temporada vendendo aí só no digital, trabalhando só online. Então essa aqui foi a minha experiência. Se você gostou, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler depois, tá bom? Fui!